Falando em personagem bom e personagem ruim, o Tolkien ele não faz só esses extremos, né? Eu estava lembrando aqui da nossa leitura do Silmarillion, dessa parte que a gente está, e, por exemplo, tem o Túrin, né? Túrin Turamba. Eu não sei se todos vocês já leram algo sobre ele. Eu acho que você, Vinícius, não conhece ainda esse personagem, né? Não, não conheço. Ah, Ismael, Daniel, vocês já ouviram falar da história dele? Já ouvi Ah, o falar Ismael, assim. sim. Conheço também. Também, Daniel? já- Você já está no só não. Silmarillion, Daniel? Eu tô no capítulo 10. Primeira vez Ah, lendo. ótimo. Muito bom. Muito bom. Aí, antes só um ponto sobre isso. O Turing, ele é um enigma, né? Ele é um personagem que eu considero ele um dos mais ricos, assim, do Tolkien, né? Porque ele tem todas essas nuances aí de luzes e sombras. Ele tem uma história de família, assim, cheia de ancestrais nobres, né? De homens guerreiros que lutaram ao lado dos elfos, né? O pai dele depois vai ser preso pelo o Melkor. Não vou dar spoiler aqui, não, é só para elucidar um pouco a figura dele, né? E então, assim, e por conta de uma maldição do Melkor, ele vai ter uma vida, tanto pessoal quanto familiar, cheia de desgraças, né? Mas ele é um personagem que você vai sendo surpreendido, porque tem momentos em que ele tem reações muito generosas, né? De cuidar mesmo de alguém que ele encontra caído, né? De usar de misericórdia. E outros momentos ele é profundamente irado, né? Assim, de matar mesmo sem piedade. Então, eu considero ele um dos personagens mais complexos do Tolkien, né? Assim, mais ricos, e vai mostrando essa nuance aí da humanidade de modo muito profundo. Você quer falar algo, Ismael? Você ligou o Não, microfone? sobre o Turing, Turamba, né? Hoje eu estava vendo uma aula, uma palestra do Ronald Kingsley, dizendo que assim, o Turing Turamba é uma das pessoas que tinha mais boas intenções no livro, mas que o pobrezinho parece que não dava nada certo para ele. Então, sem dar spoiler, mas é uma das, digamos assim, uma das histórias mais trágicas, né? Mais trágica ainda do que qualquer tipo de tragédia ou de novela grega, a do Turing Turamba. Segundo o Ronald Kingsley, né? E realmente é, assim, para o pessoal que ainda não leu, quando vocês leem, vocês vão impressionar, assim, como é que alguém pode ser tão, assim, tão talentoso ao escrever uma história como a do Turing, que é uma história extremamente triste, assim. Eu não li, né? Vocês estão falando do Silmarillion. Aí eu até aproveito e faço uma pergunta. Vocês fizeram até uma analogia com o livro de Jó, porque era muito sofrida, uma tragédia. Aqui a gente não precisa ter medo de dar spoiler, porque a gente está no grupo de leitura e já é a proposta, né, que a gente leia, que a gente conheça. Mas eu lembro que no grupo, acho que foi no grupo, ou foi aqui numa das reuniões, fizeram mesmo essa analogia da história do Turing com a história de Jó, né? Se bem que existe uma diferença assim considerável, porque o final da história de Jó é um final de esperança, é um final, digamos, é um final feliz, né? E a do Turing não é assim, né? É uma história muito triste do começo até o fim, né? E ela termina, você termina de ler com um sabor amargo na boca, né? Porque ela é bem trágica. É, Mas aí, quem quiser falar mais do Turing, eu não queria assim tocar em muitos pontos agora. Eu queria que vocês também falassem as impressões de vocês, o Ismael ou o Daniel, se o Daniel também já tem algum contato mais profundo. A história de que ele, no final, no final do mundo da Terra-média, ele, se eu não me engano, ele enfrenta o Melkor. Isso é canônico ou Tolkien desistiu dessa ideia?
Na verdade, essa é tipo uma profecia de que no final dos tempos, né, é tipo o fim do mundo, né, no contexto da Terra-média, o Túrin retornaria e derrotaria o Melkor, né? Mas não é algo assim canônico, é uma das versões que o Tolkien escreveu, mas que não ficou em nenhum dos livros oficiais. Se eu não me engano, esse texto está em algum dos livros da história da Terra-média, em um dos volumes, né? São 12 volumes, está em um deles. Mas não entrou assim para o legendário de forma oficial. Mas o Tolkien chegou a considerar isso sim, né? Que no Turing se pareceria um tanto assim, trazendo para a nossa realidade cristã, com São Miguel Arcanjo, né? Derrotando o Melkor, digamos assim, fazendo um paralelo, né? Acho que o Daniel ia falar também, que ele ligou o microfone. Ah, sim. Mas eu ia falar sobre, tipo, o primeiro capítulo. É, bom, minha impressão geral, tipo, da obra, tipo, minhas reflexões maiores têm sido a respeito da obediência. Lá no início, bem no início, tipo, realmente no primeiro capítulo, com a criação é tudo escutando, né? Tipo, Eru Ilúvatar, ele começa cantando e tudo mais, e um dos, entre aspas, anjos começam a discordar dele, tipo, a não obedecer. E aí o catecismo, quando eu li, eu lembrei disso, que é o Albidere, que é tipo, você escuta, livremente escutar aquilo, sabe? E, nossa, eu achei isso muito legal. E, tipo, depois também o Fëanor, que é um dos personagens que eu mais tenho raiva e mais me identifico na obra, começa a desobedecer. E, nossa, toda vez, tipo, eu sempre lembro de alguma coisinha que remete à obediência. Eu gostei muito do Silmarillion até agora. Bem legal. E você vai ver que as consequências da desobediência do Fëanor, elas vão até boa parte do Silmarillion, né? Na verdade, eles fazem, né, o juramento do Fëanor e eles ficam presos a esse juramento até o último capítulo agora, o capítulo 24, né, que a gente finalizou a leitura. Todo o destino da Terra-média até essa final da Primeira Era vai ser, de certa maneira, entremeado pelo juramento do Fëanor, né? Por exemplo, nessa parte que a gente leu agora, dos capítulos 19 ao 24, é a parte que tem o conto de Beren e Lúthien, belíssimo, né? Eu sou apaixonado, para mim, é a história de amor mais bonita que existe, supera Romeu e Julieta, supera, sei lá, Tristão e Isolda, né? Belíssimo, né? E a gente vê Beren e Lúthien, vê Túrin, né? História de Túrin, e depois a queda dos reinos élficos, né? Aí a queda de Gondolin, Nargothrond, Doriath, pronto, todos esses reinos principais, o Melkor vai destruir tudo, né? E tudo está muito ligado com o juramento de Fëanor. De fato, é um dos personagens que eu também tenho mais raiva, porque ele não só quis saber do bem dele e dos filhos dele, digamos assim, a ganância, né? Aí entra um dos temas que o Tolkien usa muito nos livros dele, que é a dimensão do poder, né? Da ganância, o desejo de poder, de dominar, né? E era o que regia ali as ações do Fëanor, né? Com relação a Silmarils. Se eu não me engano, falando dessa parte da ganância, e realmente o Tolkien usa muito nas obras. Primeiro tem a ganância de Melkor, de querer se igualar a Eru e criar e não subcriar, né? Depois tem as Silmarils, aí no Hobbit tem a Pedra Arken, aí depois tem um Anel e assim por diante. E também é sobre o Saruman, né? Essa parte da ganância de querer ser algo acima do que você não é uma das coisas que o Saruman faz, se eu não me engano. Porque ele tenta usar a técnica, né, a máquina, para ser algo que ele não é. E por isso, por exemplo,
Se eu não me engano, eu acho que eu vi isso num vídeo do TT, que é por isso que quando ele cai definitivamente no mal, né, ele deixa de ser o Saruman, o branco, para ser o Saruman das muitas cores, né? Ele usa, como por exemplo, um prisma para se tornar várias coisas que não é aquele que ele realmente é, né? Por isso que ele deixa de ser branco para ser várias cores. Se eu não me engano, essa relação de técnica, magia, essas coisas, tem uma aula do curso do Padre Paulo Ricardo sobre o Senhor dos Anéis, acho que é a imortalidade, Tolkien e a imortalidade. E se eu não me engano, essa aula é aberta, é uma das aulas que está aberta no site. Eu acho que é só pesquisar lá e acho que depois eu coloco no grupo para todo mundo poder assistir, né? Enfim, e é isso. E também falando sobre, você estava falando aí dos personagens, né? Queria comentar um pouco sobre na verdade não é comentar, é mais perguntar sobre Earendil, né? Que o pessoal geralmente gosta, né, do Earendil. Aí eu queria perguntar que, se eu não me engano, no Senhor dos Anéis, ou é o Bilbo ou é algum elfo que canta uma canção sobre o Earendil. Aí fala que o Earendil ele voa com o barco dele na Terra-média, aí fala que ele é uma estrela. Aí é um negócio meio confuso. Aí eu queria perguntar se ele voa mesmo lá na Terra-média, se virou uma estrela, linguagem poética que Tolkien